Eu vim contar pra vocês o que eu achei de Noites Brancas, um clássico de Fyodor Dostoiévski. É o primeiro livro do Fyodor que eu leio. Fyodor, ninguém chama ele de Fyodor, né? Todo mundo chama ele de Dosto, para os mais íntimos, e Dostoiévski. Mas enfim, esse foi o primeiro livro que eu li. E eu achei... Eu ainda estou dissimulando, acabei de ler ele ontem. E eu ainda estou processando o que aconteceu nesse livro. Mas eu amei. É uma montanha-russa de emoções esse livro. Ele começa assim, com um simples jovem sonhador, muito carismático, né? A vida dele é tão pacata e tão parada que ele anda pelas ruas de São Petersburgo admirando a pintura das casas, a arquitetura das casas. Então a vida dele é tão monótona, ele vive num completo diálogo com si mesmo, que de fato me identifiquei com ele. O jovem sonhador, ou o pobre sonhador, por viver no monólogo com si mesmo, ao encontrar Natchenska, ele acaba dizendo para ela que está tão desacostumado das mulheres que tem medo de ofendê-la por simplesmente dizer algumas palavras. Tem uma frase que eu me identifiquei com ele, que é: estou absolutamente desacostumado das mulheres. Quer dizer, nunca me acostumei com elas. Sou um solitário. Nem mesmo sei como conversar com elas. Agora mesmo, será que eu lhe disse alguma tolice? Diga-me francamente, adianto-lhe, não sou suscetível. Ou seja, ele estava tão desacostumado das pessoas ao seu redor, ele andava solitário, vivia numa casa onde ele somente habitava nela. Inclusive tinha uma faxineira, que ela só ia faxinar a casa uma vez por semana. O cara era muito solitário. Eu me identifiquei demais com esse cara. Foi por isso que eu quis ler Noites Brancas e não foi exatamente o que eu esperava. Apesar de ter lido resenhas antes falando que o Fyodor Dostoiévski não era um autor que escreve muito romance, eu acabei não acreditando nisso. Então eu apostei nesse livro por achar que era um romance, mas na verdade ele é um romance, mas não um romance muito romance, se é que você me entende. É uma montanha-russa. Eu comecei muito bem e terminei muito mal. E Natchenska, o que eu tenho para falar de Natchenska? É uma jovem, também um pouco dentro da sua solitude. Ela disse, numa das páginas que eu estava lendo, ela disse que nunca havia estudado, nunca havia sido uma mulher rodeada de amigos ou de pessoas. É uma mulher que vivia na sua vida pacata também, com a sua avó. E numa dessa vida, nessas longas dias e noites pacatas, ela acabou abrindo a porta, ela e a sua avó acabaram abrindo a porta para um rapaz e ela se apaixonou por esse rapaz. O que exatamente acontece neste livro é que o jovem sonhador, na sua vida solitária, e a Natchenska também, na sua solitude, acabam se encontrando. E eles passam 4 noites. O que eu achei desse livro eu não sei explicar, é a complexidade, a intensidade, que não existe tempo para se apaixonar por uma pessoa. Eles se conheceram há exatamente 4 dias e passaram 4 noites juntos andando pela cidade de Petersburgo. E ele se apaixonou por ela na segunda noite. Tipo assim, como se apaixona por uma pessoa na segunda noite? Isso é absurdo. Esse livro é completamente uma montanha russa de sentimentos. Não tem como. Na segunda noite, tem uma frase que ele vira para Natchenska e ele olha nos olhos dela e ele diz: eu não sei calar quando o coração fala dentro de mim. Deixa aí, né? Eu não preciso falar muita coisa. Então, o que eu tenho para falar é a complexidade, a intensidade, como no piscar de olhos você se apaixona por uma pessoa sem precisar de talvez 6 meses, sem precisar talvez de, não sei, anos. Você pode se apaixonar por ela no segundo dia, como aconteceu com o pobre sonhador se apaixonando pela Natchenska. Isso é absurdo, gente. Tem uma outra frase que
Já na terceira noite, ou na quarta noite, se não me engano, se não me falha a memória, ela vira para ele assim, como quem não quer nada, e diz: como os anos voam depressa. E novamente me pergunto, mas o que você fez dos seus anos? Onde sepultou a sua melhor época? Você viveu ou não? Veja, digo a mim mesmo, veja como o mundo está ficando frio. Às vezes estamos esperando se apaixonar por uma pessoa durante o que? Anos e meses, quando na verdade a gente já se apaixonou por várias pessoas. E apaixonar por várias pessoas não significa que eu tenho que me envolver romanticamente com ela, mas sim me apaixonar como me apaixono por animais, por objetos, por qualquer outra coisa. Eu acho que ela quis dizer aqui que devemos nos apaixonar justamente pela nossa vida e nos romantizar a nossa vida. Outra coisa também que me pegou nesse livro foi a solitude dele. Parece que toca a gente de uma maneira muito absurda. A solidão, não sei se posso chamar de solidão. Ele diz que é solitário, mas eu vejo a solidão dele como algo pesado, algo que amargura, algo que dói, algo que fere, algo que penetra a pele de um jeito muito, sabe, angustiante, daquela sensação, aquela solidão que você busca sair dela, mas não sabe como sair. É assim que eu me vi no Pobre Sonhador. E na Natienska, pois Natienska é uma jovem que estava procurando se apaixonar. Ela queria tanto se apaixonar que se apaixonou por um jovem que ela acaba dizendo que não sentia que ele a amava o suficiente. E quando ela encontra, nessas noites que ela vai passando com o jovem sonhador, ela acaba encontrando alguém que a ama de verdade, alguém que quer ela profundamente. Mas o jovem sonhador, ele se acanha, ele não diz para ela os sentimentos. E é uma das frases que mais me chama a atenção é que ela, numa das conversas que eles dois tinham um com o outro, ela acaba dizendo para ele o seguinte: por que não dizer logo, diretamente, o que está no coração, se sabemos que não serão palavras ao vento? Mas todos aparentam ser mais duros do que realmente são. É como se todos temessem ofender os seus sentimentos ao expressá-los muito depressa. Então, ela acaba dizendo para o jovem sonhador o que ele mais tinha medo, porque ele queria dizer a ela que a amava, apesar de que ela tinha falado para ele para que não se apaixonasse por ela, porque ela queria somente ele como amigo, porque o coração dela já estava destinado a outra pessoa. Mas, na verdade, ele a amava. E ele reprimia esse sentimento porque ele tinha feito uma promessa a ela. Ele prometeu ser somente amigo dela. E essa promessa não poderia ser cumprida, porque em 4 noites o jovem sonhador havia se apaixonado por Natienska. Então é aí que ela acaba dizendo para ele, de maneira muito literal, sabe aquela conversa que a gente tem com os nossos amigos, a gente conversa sobre tudo ao mesmo tempo? Então, ela acabou falando assim para ele: por que você não fala logo os seus sentimentos? Por que as pessoas têm tanto medo de falar os sentimentos depressa? Por exemplo, eu fiquei com uma pessoa, e por que eu não falo para ela logo depois, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, que eu tô gostando dela? Por que que isso é errado? Por que que isso é como se, é igual ela falou, é como se eu fosse ofender os meus sentimentos expressando para essa pessoa que eu estou gostando dela? E é justamente o que ela fala aqui, sobre os anos. Olha o que ela diz: como os anos voam depressa, né? E novamente me pergunto, mas o que você fez dos seus anos? Onde sepultou a sua melhor época? Você viveu ou não? Veja, digo a mim mesma, veja como o mundo está ficando frio. Porque a gente tem essa de, não vou falar isso porque ela pode me achar emocionada, porque ele pode me achar emocionado, eu não sei o quê. Mas na verdade, às vezes, o que está faltando é justamente isso. Sermos um pouco emocionados, sermos um pouco quente, porque de mundo frio já basta aqueles que já aqui não pertencem. E afinal,
E afinal, é sobre viver um pouco como jovem sonhador, que ele sonhou tanto, que afinal ele não viveu nada daquilo que ele sonhou. Não com Natienska. O que deixa transparecer no livro é que tudo aquilo que ele sonhava com Natienska não foi realizado. Porque no final do livro, eu não quero dar spoiler, mas no final do livro, ele acaba voltando àquela solidão, aquele gosto amargo de quando você olha para o lado e só tem você. Ele volta a essa estaca zero, digamos assim, a essa vida pacata, essa vida sem graça, essa vida sem cor, tal como o branco dessas paredes. Ele volta assim, sem nexo, uma vida rasa, uma vida sem sabor. Então, eu indico demais esse livro. É o primeiro livro, né? Já falei e volto a repetir, é o primeiro livro do Fyodor Dostoiévski que eu leio e é clássico. É um romance, não romance, é um romance que você não precisa esperar o final feliz, porque eu já vou adiantar, não tem final feliz. Talvez seja uma das coisas que me fez me apaixonar por ele, porque hoje em dia muitos autores, buscam um final feliz para os livros. E eu não julgo, claro que não, mas eu acho que a vida ela é dura e crua. Eu acho que o Fyodor Dostoiévski ele mostra isso. Ele deixa transparecer que a carne ela é ferível. Não sei se existe essa palavra, mas ela pode ser penetrada e ela machuca. Então, eu indico para você. Não sei se você gosta de você que está atrás dessas câmeras, não sei se você gosta de livros clássicos, eu não sei se você gosta de livros não clássicos, eu não sei o que você lê, mas isso aqui é muito bom se você quer tomar um desperto assim da vida, para você que não sabe, romance ou não romance, não sei o que, não sei o que. Esse livro aqui é muito bom. É romance, mas não tão romance. Então, uma das coisas também que me pega neste livro é que assim que ele vê, assim que esses dois jovens se encontram, a primeira pergunta do jovem sonhador é: qual é o seu nome? E ela diz: meu nome é Natienska. Só que ela não pergunta o nome dele de volta. E por isso a gente lê esse livro todo sem saber o nome do jovem sonhador. E chamamos ele de jovem sonhador. Ele sonha tanto por amar alguém que esse alguém acaba não perguntando o nome dele. Como se pode amar alguém que não sabe o nome? Como se pode amar alguém que não sabe o nome? No fundo, eu tenho certeza que a Natienska não amava ele. Mas isso aí já é um achismo meu, entendeu? Eu não posso interferir. Mas enfim, gente, leiam Noites Brancas. É uma curta resenha. Mais nada além disso. Isso é só um papinho furado de quem acabou de ler o seu livro, o primeiro livro do Fyodor Dostoiévski, que está muito animada para ler, para ver o curta-metragem. Tem um curta-metragem de Noites Brancas e eu quero muito ler, quero muito ver um curta-metragem de Noites Brancas. Então, eu vou deixar uma resenha no meu Instagram depois que eu ver o curta-metragem e vamos saber se é o mesmo sentimento de ler. Porque ler Noites Brancas me machucou. Abriu feridas que eu achei que já estava machucada, que já estava cicatrizada. É isso aí, gente. Volto com a próxima resenha. Não sei qual livro, mas eu volto. Prometo voltar. É isso aí. Valeu.